Muito boa tarde. Quero cumprimentar a todos, dizer que é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui à frente da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB Santo André. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados desta tarde, Dr. Gilberto Passos de Freitas, doutora Adriana Durso e o doutor Antônio Gonçalves. Dizer que é uma satisfação enorme recepcioná-los aqui na Casa da Advocacia Andreense. Embora estejamos num evento virtual, mas na realidade é a OAB de Santo André que recepciona vocês aqui, e desta forma deixo aqui registrado também o fraternal abraço da nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, presidente, jovem presidente da nossa subseção, que está na sua primeira gestão, e que tem feito um trabalho excepcional à frente da nossa casa, porque ela acaba nos apoiando em todos esses eventos, não só agora virtuais, mas tem feito um trabalho também esplendoroso à frente da Escola Superior da Advocacia, com diversos cursos, não diferente na área ambiental. Eu presido a Comissão de Meio Ambiente e de Sustentabilidade já há pelo menos uma década. Nós fazemos agora semanalmente, inclusive, eventos desta natureza. Lancei recentemente, doutor Antônio, a Jornada Semanal de Educação Ambiental. E vez ou outra, fazemos outros eventos também, aproveitando esta fase terrível, né, que nós estamos vivendo, aproveitando dos equipamentos virtuais que todos estão usando, né? Na verdade, a gente diariamente recebe aí uma tonelada de lives, né? Podemos ficar diariamente, pelo menos aí participando de 2, 3 daqueles de nosso interesse. Eu tenho visto na minha área muitos profissionais fazendo esse trabalho aí que acaba engrandecendo não só a advocacia, mas também a toda a sociedade, levando um conhecimento de uma forma mais tranquila, mais fácil, né? Efeitos, talvez, poucos benéficos que a pandemia nos trouxe, né? O doutor Antônio, por exemplo, ontem fez um evento glamuroso com mulheres espetaculares, né? Uma live com a doutora Kátia Bolos, né? A doutora Rose, a delegada Rose, falando também dos efeitos aí da violência, né? Contra as mulheres na pandemia, enfim. Mas eu quero inicialmente agradecer a presença de todos vocês, dizer que falar deste tema, na verdade, é um tema recorrente, né, doutor Gilberto, que é expert na matéria, mas se torna necessário porque, até para cumprir um regimento da nossa comissão, de tratar dos mais diversos temas, não só de crimes ambientais, mas de responsabilidade social também, uma vez que também ocupamos este assento em outras instituições como a Fiesp, lá no Conselho Superior de Meio Ambiente, no Conselho Jurídico, onde o doutor Gilberto Passos de Freitas também tem assento, né? E, enfim, temos procurado levar para a nossa comissão vários estudos, falamos na semana passada, fazendo um vínculo da lei de proteção de dados, né, que deve entrar em vigor em breve também, mas fazendo uma discussão de como isso vai ser aplicado também nos processos cíveis administrativos, uma vez que os dados atualmente ficam lá totalmente expostos, né? Como é que nesta área de atuação esses dados serão tratados? E recentemente também tratamos do novo marco do saneamento, né? Hoje, inclusive, este tema foi pautado na nossa reunião do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp. Então, é muito trabalho, na verdade. Podemos fazer uma live por dia, viu, doutor Gilberto, que os assuntos não acabam. Bem, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, eu quero inicialmente cumprimentá-los e dizer da nossa satisfação. Vou começar aqui pelo doutor Gilberto Passos de Freitas, falando
do seu currículo um pouco aqui para que os nossos ouvintes, doutor Gilberto, e a advocacia que está aqui nos assistindo possam conhecer um pouco o grande desembargador, doutor Gilberto Passos de Freitas. Foi corregedor-geral da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 2006 e 2007. Eu tenho para mim, com muita honra, que o senhor é o primeiro ambientalista da seara jurídica, né, com grandes obras nesta área. O senhor é mestre e doutor pela PUC, né, foi procurador de Justiça, e o senhor tem alguns livros extremamente importantes nesta matéria, né, como, por exemplo, o Crimes contra a Natureza, Ilícito Penal Ambiental, uma obra que eu me aproveito dela sempre, costumo ler, e Reparação do Dano, né, uma obra extremamente importante para quem é militante na área ambiental, sobre a efetividade da tutela ambiental, e a jurisprudência, o mais recente talvez seja esse, a jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria ambiental, um compêndio de jurisprudências, né? Então, doutor Gilberto, tê-lo aqui conosco é uma satisfação imensa, né? A gente que sempre aprendeu com as suas obras, nas suas palestras, com os seus ensinamentos. Tenho certeza que os jovens advogados que escolherem essa matéria para sua atuação vão continuar seguindo o senhor. O senhor sempre será presente, né, nos estudos de todos nós. Então, muito obrigada. Bem-vindo, doutor Gilberto. Sua palavra. Bom, boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer muito esse convite. É uma honra de estar aqui falando com você, companheira lá de várias lutas lá da Fiesp, né? E também falar da minha satisfação de conhecer pessoalmente a doutora Adriana Durso, cujo pai eu nutro uma profunda admiração por ele. Eu tenho que fazer uma observação que é minha mesmo. Eu assumi a corregedoria, a primeira visita que eu recebi foi do doutor Durso. Uma série de coisas. Ele ia toda semana, ele ia pleitear uma coisa, mas em benefício dos advogados, aquilo me marcou muito, aqueles advogados que não tinham condições, lá do interior, por onde eu passei. Então, o trabalho que ele fez foi excelente e colaborou muito com a minha administração. Muito grato a ele, é uma satisfação conhecer pessoalmente a doutora Adriana e pode mandar um grande abraço e marcar um almoço que nós estamos marcando com o irmão da doutora Adriana, agora me fugiu o nome, para conversarmos. Então, é uma satisfação. E cumprimentar o doutor Antônio, também um ilustre advogado, envolvido com esse tema que é tão importante, tão atual, que é o meio ambiente. Eu gostaria de... O tema foi muito bem escolhido, crimes ambientais, debates, e o desmatamento da Amazônia, os resíduos da contaminação por Covid-19. Então, é muito atual, mas é muito amplo, nós ficaremos falando até o fim do ano sobre tudo o que ocorre. Mas eu vou dar um breve relato da questão dos crimes ambientais, e depois, quando eu for falar mesmo sobre os crimes ambientais, a questão da Amazônia, eu falo assim, a questão dos crimes ambientais, eu entrei atuando na questão ambiental, porque eu era promotor no interior e fui escalado para escrever alguma coisa naquele volume 113 da Revista da Justiça, que era sobre meio ambiente. Eu fui escalado de uma hora para outra. Então, como sempre, eu morava em Santos, na hora que falei meio ambiente, eu escrevi sobre mangue, que hoje a gente sabe que é o pulmão do mar, estão devastando o mangue no Brasil, com consequências muito graves. Mas, então, eu escrevi sobre o mangue, e daí eu comecei a participar das reuniões, e como Paulo Afonso, Edson Milaré, que é o Ministério Público ali, depois o ministro Herman Benjamin, também, e fui convidado a participar também de uma comissão quando o doutor Antônio Pinheiro Pedro foi o primeiro presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB.
e ele participava dessas nossas reuniões, e eu, então, sempre tive uma participação grande junto a essa comissão da OAB. Sempre o Antônio Pinheiro me convidava, eu ia lá e participava, e, naturalmente, eu vou resumindo assim, fui escrever um livro com o meu irmão, que é Os Crimes contra a Natureza, que foi o primeiro livro sobre crimes ambientais, sobre isso, e daí fui convidado a participar da comissão que elaborou outro projeto da Lei dos Crimes Ambientais, e fui também escolhido como presidente. Então, foi a minha atuação, e no tribunal, durante praticamente o tempo que eu fui, porque eu fui pelo 5º Constitucional para o Tribunal de Alçada Criminal, eu participei da escola como diretor vamos dizer, da cadeira de Direito Ambiental da Escola da Magistratura. Então, eu sempre, e cada vez que eu vejo o meio ambiente, eu vejo a sua importância e vejo o quanto é importante esse trabalho que a doutora Rosa está fazendo, que a Ordem dos Advogados está fazendo, enfim, todas as escolas, hoje as universidades, o meio ambiente, porque sem o meio ambiente nós não sabemos para onde nós vamos. Então, o homem achou que, desde que descobriu o Brasil, era só retirar. Então, nós estamos enfrentando uma série de problemas aí, inclusive no que diz respeito a esse desmatamento da Amazônia, mas que está na ordem do dia. Hoje, até eu estava lendo a imprensa, o jornal, o Estado de São Paulo, hoje, falando que me alegrou muito que as grandes empresas estão preocupadíssimas com a questão ambiental e tinha uma reunião hoje cedo com o presidente da Câmara para pautar a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Isso, como a doutora Rosa falou, que nós devemos ter colegas assistindo, jovens, advogados assistindo, que vai ser mais um caminho, porque depende muito da atividade do advogado. Aí, para orientar, aqui não se degrada o meio ambiente, porque antes, quando você falava em meio ambiente, eu sofri isso aí, porque eu falava assim, eu estava no Tribunal de Alçada e falei, Gilberto, tudo caso aí para julgar de assalto, sequestro, tudo aí, você vem com, matou o papagaio lá, e a gente vai ficar isso, não, mas é importante, assim, e nós estamos vendo hoje, o único que sempre mexia comigo, ele brincava, era meu xará, o Gilberto, ele falava, como é que vai o Nico Leão da Cabra Dourada? Eu falei, vai bem, obrigado, ele mandou um abraço, tal, porque ele achava divertido aquilo, porque estava defendendo isso aí, mas hoje a gente vê a importância da floresta, a importância para o mundo. Quando se fala em floresta amazônica, não é só a nossa questão do Brasil, mas é para o mundo. Quando outros países aí a gente fala, não dá para a gente discutir isso, os interesses da França, principalmente, que já roubou um pedaço nosso lá de Roraima, né? E agora quer pegar um pedaço do Amapá também, já vai entrando ali, mas a gente vê a importância para o mundo da floresta amazônica. Quando essas queimadas, tudo isso aí reflete lá, aqui no sul, tudo isso aí. Então, é bastante importante, e eu quero cumprimentar mais uma vez a doutora Rosa, todos aí que estão participando, para tratar desse tema tão atual e que tem reflexos, como foi bem mencionado aí, nessa contaminação de outros vírus. Eu me recordo, assim, só para que eu assisti uma palestra aqui em Santos, de um biólogo, e a palestra foi a questão da dengue, que tocou muito Santos, muito problema. Ele falou assim, uma plateia grande, assim, mais jovens até, ele falou assim, quem viu ultimamente um sapo? Ninguém, vivo, ninguém. Quem viu rã? Porque Santos, eu fui criado na ponta da praia, e atrás, depois da terceira, quarta quadra, era mangue, e tinha muita rã. Então, pegava, tinha até um restaurante famoso, servia rã, tudo ali era rã. Hoje não existe mais isso. E ele falou assim, pois bem, a rã e o sapo comem aqueles pernilonguinhos que agora estão picando a gente e matando a gente aí, com a dengue e outras coisas a mais. Então, é o que vem ocorrendo com essa
devastação, nós vamos falar da selva amazônica, da floresta amazônica, mas também da Mata Atlântica, que praticamente acabaram. Que não tiraram tudo da Serra do Mar, porque é muito íngreme, senão teriam já derrubado. Assim. Então, mais uma vez, cumprimento e agradeço essa oportunidade de estar aqui para trocar uma ideia com todos vocês. Muito obrigado, doutora Rosa. Nós que agradecemos, doutor Gilberto. O senhor, como sempre enaltecendo a área ambiental, certamente todos que nos ouvem têm esse mesmo sentimento. Nós que agradecemos muito o senhor por estar aqui conosco e engrandecendo aqui a nossa casa, né, a nossa subseção de Santo André. Bem, eu vou agora cumprimentar a doutora Adriana Durso, dizer que para nós é uma satisfação enorme recepcioná-la aqui também. Doutora Adriana Durso, que é advogada criminalista, professora, né? É mestre e doutorando em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, uma jovem advogada, já uma líder nata, né? E não poderia ser diferente, né? E, obviamente, eu não posso deixar de registrar aqui a alegria de tê-la conosco, não só pela profissional competente que a gente tem visto deslumbrar por aí afora, já com palestras fantásticas na área criminal, mas por ser filha do doutor Durso também, que eu não posso deixar de fazer esse registro, a nossa satisfação enorme em poder compartilhar de uma mesa com a doutora Adriana Durso, filha do querido presidente, sempre presidente doutor Durso. Doutor Durso é, para mim, uma liderança, né? O meu presidente que acabou abrindo portas através da Comissão de Meio Ambiente da Seccional São Paulo, né? Por suas mãos, eu acabei indo para o Conselho Estadual de Meio Ambiente, doutor Gilberto. A OAB São Paulo, né, tem assento no Conselho Estadual de Meio Ambiente, e foi pelas mãos do doutor Durso, através da Comissão de Meio Ambiente da Seccional, que eu estive no CONSEMA, talvez tenha sido a conselheira que mais esteve no assento da OAB no Conselho, né? Eu iniciei lá com o secretário de Meio Ambiente, o Trípoli, né? Depois fiquei toda a gestão com o secretário José Goldenberg, depois toda a gestão com o secretário Chico Graziano. Continuei mais um pouco com o Bruno Covas. Na verdade, acabei saindo depois, na época em que o Bruno Covas acabou saindo para concorrer a deputado, né, estadual, e o Rubens Rizek, hoje, que é o secretário de Justiça da Prefeitura de São Paulo, acabou assumindo. Quer dizer, eu fiquei todo esse período representando a nossa seccional no Conselho e também no Conselho de Meio Ambiente do município de São Paulo, e tudo isso pelas mãos do presidente Durso. Transmito a ele, nossa, sempre meu eterno agradecimento, sempre digo isso, porque acaba sendo para nós que ocupamos, né, esses assentos, um grande aprendizado e também uma grande responsabilidade. Afinal de contas, era a OAB que estava lá representada no Conselho de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, doutora Adriana, muito obrigada, viu, pela sua presença. Quero dizer que temos poucas mulheres e principalmente jovens atuantes nesta área de crimes ambientais, né? E quando eu a convidei, você prontamente aceitou nosso convite. Para mim foi uma grande surpresa e também uma grande alegria. Muito bem-vinda, está com a palavra. Boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde a todos que nos acompanham, espero que todos estejam bem, saudáveis, assim como as famílias de todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a minha amiga e essa grande profissional, advogada, a doutora Rosa Ramos. Eu agradeço imensamente o seu convite, que foi feito com tanto carinho. A alegria, a honra e a satisfação de estar aqui hoje são todas minhas,
porque realmente a doutora falou que que tinha muita alegria, honra e satisfação de me ter aqui, mas não, é ao contrário. Eu que estou muito feliz, muito honrada e muito satisfeita de poder compor essa mesa tão ilustre, né, nessa tarde aqui, porque realmente sou uma jovem advogada, ainda estou caminhando, estudando bastante, mas fico muito feliz de estar ladeada por esses profissionais tão competentes e tão brilhantes. A doutora falou que atualmente exerce a presidência da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André e falou que foi indicada aí pelo meu pai para o CONSEMA, né? Ficou aí tanto tempo à frente do CONSEMA. Isso tudo mercê do seu belíssimo trabalho, mercê da sua competência e de tudo que vem fazendo, não só à frente das OABs, né, da seccional da OAB de Santo André, mas também lá na Fiesp. A OAB, enquanto representada pela doutora, estava muito bem representada, tenho certeza disso, ainda fico mais orgulhosa por ter uma mulher à frente representando a nossa querida instituição, e a senhora está de parabéns pelo trabalho que desenvolveu todos esses anos e ainda desenvolve nos cargos que ocupa. Gostaria de cumprimentar também o desembargador, doutor Gilberto Passos de Freitas, nosso sempre desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu fico até, doutor, assim, um pouco intimidada de ter de falar depois do Papa do direito ambiental. O que eu vou falar agora, depois que o doutor Gilberto Passos de Freitas falou, né? Trago aqui também, sou portadora aí de um grande abraço de meu pai, que quando soube que eu estaria aqui, dividindo a mesa com o doutor, ele insistiu para que eu enviasse seu afetuoso abraço, mercê também da admiração que nutre pelo doutor, por serem companheiros aí de jornada, né, nas lutas pela família forense, que já dizia meu avô, dando tanta importância para essa instituição, porque saímos todos dos mesmos bancos da faculdade, depois cada um segue o seu caminho, os membros do Ministério Público, a advocacia e os membros do Judiciário, mas sempre irmanados, em busca do ideal maior de justiça. Então, eu tenho isso já desde da época do meu avô, foi passado para o meu pai, e agora, na terceira geração, eu e meus irmãos, temos isso muito forte. O respeito a todos os membros da família forense, essa união que deve permear as nossas relações. Também gostaria de cumprimentar o doutor Antônio Gonçalves, que é presidente da Comissão de Criminologia e Vitimologia da OAB do Butantã, que também está de parabéns, vem realizando um belíssimo trabalho, fazendo inúmeras lives muito interessantes, trazendo informação e conhecimento, principalmente nesse tempo de pandemia. E, por fim, gostaria de parabenizar toda a diretoria da OAB de Santo André pela iniciativa deste evento de hoje, na pessoa da doutora Andréa Tartucci, nossa presidente da OAB de Santo André, que também faz um belíssimo trabalho à frente dessa presidência, e que também fico muito honrada, faço questão de ter aí uma presidente mulher. As coisas estão mudando, as mulheres estão ganhando seu espaço, com muita dificuldade, a gente sabe, ainda vivemos uma sociedade muito machista, muito patriarcal, mas aos poucos a mulher ainda desenvolve aí o dobro do trabalho, do dobro do tempo nos trabalhos domésticos em relação ao homem, mas a gente vê aos poucos isso mudando, e eu fico muito feliz com essa mudança de perspectiva. Bom, vamos falar hoje dos crimes ambientais. E para trazer o tema dos crimes ambientais, eu acho que nós devemos começar uma análise constitucional. Porque desde 1988, na Constituição Federal, nós temos uma preocupação do Constituinte em proteger o meio ambiente. Então, no artigo 23, ele traz a competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios na proteção do meio ambiente, combate à poluição em qualquer de suas formas, na preservação das florestas, da fauna e da flora. Então, aí a gente já vê uma mudança no sentido de respeito ao meio ambiente por parte do Poder Constituinte, né? E que trouxe essa mudança garantida na nossa Constituição Federal. Também, no artigo 24, a Constituição vai falar que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Então, a gente vê aí os olhos sendo voltados para a questão ambiental.
E o artigo 225 da Constituição Federal, não podemos deixar de citá-lo também, falando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olha aí a importância do meio ambiente trazida na Constituição Federal, falando das relações, o que a proteção do meio ambiente implica, né? A própria sobrevivência humana, preservá-lo, aí, a importância de preservá-lo não só no presente, mas também para as futuras gerações. E o parágrafo 4º do artigo 225, numa relação bem próxima com o tema da live de hoje, que vai falar: a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Então, nós temos uma primeira proteção e garantia de um meio ambiente saudável, dada pela Constituição Federal. Um pouquinho mais à frente, isso em 1988, um pouquinho mais à frente, passados 10 anos, em 1998, o legislador percebeu que havia necessidade de se regulamentar a questão criminal, alçando o meio ambiente a bem jurídico tutelado criminalmente pelo direito penal, né? Tutelado aí pelo direito penal. E aí veio a Lei 9.605 de 1998, dispondo sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Essa lei, eu não poderia deixar de citar, é o meu tema do doutorado, a responsabilidade trouxe aí uma situação de regulamentação da responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Então, nós explicamos, quando nós falamos do direito penal como um todo, que, via de regra, a responsabilização penal ela é para as pessoas físicas. Excepcionalmente, nós temos a responsabilidade penal das pessoas jurídicas somente na área do meio ambiente, com os crimes ambientais. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, vai falar que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, e aí ele destaca pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Aberta esta possibilidade de responsabilização criminal da pessoa jurídica pela Constituição Federal, a Lei 9.605 de 98 veio regulamentar esta situação no seu artigo 3º, dispondo que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativamente, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. E o parágrafo único vai falar que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes deste mesmo fato. Então, é importante nós destacarmos essa situação especial que nós temos em relação aos crimes ambientais, quanto à responsabilidade penal da pessoa jurídica. No que diz respeito aos crimes ambientais em si, já nos primeiros artigos da Lei 9.605 de 98, fica expressa a imposição das penas a quem concorrer para a prática dos crimes ambientais nela descritos, na medida de sua culpabilidade, estendendo as penalidades ao administrador, diretor, membro do conselho de órgão técnico, auditor, gerente, preposto e mandatário de pessoa jurídica, quando, sabendo de conduta criminosa de outrem, deixem de agir de forma a evitar o crime ambiental. E aqui eu parabenizo mais uma vez a doutora Rosa e toda a OAB de Santo André pela iniciativa, porque justamente a pandemia dificulta esse trabalho de investigação dos crimes ambientais, que tem que ser investigados em loco e nós não estamos podendo sair de casa. Então, trazer esse tema para ser discutido é muito importante, principalmente neste momento que estamos vivendo. Quanto ao desmatamento da Amazônia, não é uma prática atual, né? O bioma, que ocupa cerca de 49,29% do território brasileiro, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins, mantinha-se preservado até a década de 70.
e aí ele passa a sofrer com a retirada da cobertura vegetal a partir desse período. Esse bioma, ele tem 4.196.943 quilômetros quadrados. O desmatamento da Amazônia ele leva a problemas ambientais, que vão muito além da mera extração da madeira. Quando a gente fala em desmatamento da Amazônia, a primeira coisa que nos vem à cabeça é justamente a extração da madeira e a venda, né, ilegal desse material, que traz lucros exorbitantes para quem o faz em desacordo com o que estabelece a lei. Mas mais do que isso, o desmatamento da Amazônia, ele causa um impacto muito mais amplo. Por exemplo, ele aumenta o desequilíbrio do meio ambiente e todo o ecossistema. As espécies da fauna da região perdem seu habitat à medida que as áreas são devastadas. As espécies de animais e vegetais podem entrar para a lista de ameaçadas de extinção. Além de provocar o desequilíbrio ambiental, a extinção dessas espécies pode impactar atividades econômicas, como a agricultura, como a pesca, como a própria pecuária. O desmatamento da Amazônia também contribui para o aquecimento global. Segundo a ONU, o desmatamento é a segunda maior causa de mudanças climáticas. As florestas conseguem absorver cerca de 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, um dos gases lançados na atmosfera, que produz a capacidade de reter calor, agravando o chamado efeito estufa. Se devastadas, há o favorecimento do aumento das temperaturas. Também a emissão dos raios ultravioletas os raios ultravioletas, no caso, passam a ser emitidos em índices mais altos. Isso tudo, o desmatamento da Amazônia, também vai trazer poluições, vai contribuir para as enchentes no mundo, favorece o empobrecimento do solo, porque os processos erosivos e também o assoreamento, a cobertura vegetal que a gente verifica na floresta, ela é fundamental para a manutenção dos solos e a preservação de seus nutrientes. Ao ser retirada, prejudica-se a infiltração da água da chuva, que ao precipitar passa a lavar o solo, deixando propício à erosão. A lavagem do solo faz com que ocorra deslizamentos de terra que são depositadas nos rios, provocando também o assoreamento desses rios. Então, a falta de chuvas, caracterizadas por longos períodos de estiagem, havendo secagem dos rios e seus nascedouros, o que vem gerando a escassez hídrica e demais fenômenos no mundo todo. Então, olha a quantidade de consequências que o desmatamento da Amazônia pode trazer. Então, nessa diretriz, a gente tem que verificar e tem que estabelecer políticas efetivas para minimizar esses problemas, uma vez que a floresta amazônica é importante para os seres vivos e para o mundo inteiro. Constatando-se esse problema, se dá aí esse problema do desmatamento se dá, entre outros aspectos, em razão da ineficácia da execução de medidas sancionatórias, de forma que estimula os infratores a continuarem com o desmatamento. Nesse sentido, eu questiono aqui aos demais colegas será que o direito penal seria a panaceia para a resolução deste problema? Ou se nós teríamos outras formas de resolver o problema do desmatamento da Amazônia? Porque nós já temos crimes que punem esses tipos de conduta, como, por exemplo, o artigo 38, que fala sobre destruir ou danificar uma floresta considerada de preservação permanente. O artigo 39, cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente. O artigo 40, causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de que trata o artigo 27 do Decreto 99.274, de 1990. O próprio artigo 41, provocar incêndio em mata ou floresta. Então, todos esses crimes já tipificados na Lei 9.605, de 1998, não são suficientes no âmbito penal para punir essas pessoas e efetivamente estimular o final, a interrupção desse tipo de atividade de desmatamento. Coloco aqui essa provocação aos meus demais companheiros. No que diz respeito ao descarte de resíduos de contaminação pelo Covid-19, nós também temos um crime que pode se enquadrar nessa situação. O artigo 56 da Lei 9.600 da Lei 9.605 de 1998, que vai falar: produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar,
ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. E aqui eu faço um parênteses, né? Verifica-se numa análise primária que trata-se de uma norma penal em branco, porque ela faz referência a produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, que a própria lei penal não traz essa definição, vai ter que ser uma outra norma, vai ter que complementar do que se trata esse produto ou substância tóxica, e também em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou seus regulamentos. E aí a gente vai ter que também se socorrer de leis e regulamentos para verificar quais são as normas de descarte desse tipo de resíduo. Na mesma, a pena do artigo 56 é reclusão de 1 a 4 anos e multa. E na mesma pena, incorre quem abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança, manipula, condiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. Então, a verdade é que neste momento de pandemia, a correta gestão dos resíduos, e aqui sejam eles hospitalares ou domésticos, né, contaminados com Covid, ela deve ser tratada como um serviço público urgente e essencial para minimizar os possíveis impactos à saúde e também ao meio ambiente. Temos que voltar os olhos para essa questão, porque é uma questão de urgência, porque os resíduos realmente são contaminantes e não podem ser descartados de qualquer maneira, e caso sejam descartados de qualquer maneira, a pessoa que o fez, jurídica ou física neste caso, será punida pelo crime do artigo 56 da Lei 9.605 de 1998. Bom, essas eram as breves considerações que eu gostaria de fazer, provocações aí aos meus demais companheiros de mesa, parabenizando mais uma vez o doutor Gilberto pelas palavras, pela aula, sempre aprendendo com ele, e agradecendo a oportunidade de estar aqui debatendo este tema com todos vocês. Muito obrigada. Espetacular, doutora Adriana, fantástico. A senhora colocou aí, nos refrescou, na verdade, a memória sobre os parâmetros legais, as diretrizes, as normas legais em vigor, que são extremamente relevantes neste momento, porque, na verdade, o que nós vimos, né? O decreto da pandemia acabou, e isso a mídia colocou com bastante empenho, acabou nos trazendo diversos outros problemas, né? Quando a senhora fala, por exemplo, acerca dos cuidados em relação aos produtos contaminados, em relação ao Covid-19, com um decreto da pandemia, como isso será colocado para aqueles que têm essa responsabilidade? Na mesma medida, e voltando para o início, que nós colocamos esse tema propositalmente, porque ele foi muito destacado pela própria mídia também acerca do desmatamento da Amazônia, né? O desmatamento da Amazônia não começou com a pandemia, na verdade, né? Nós temos levantamentos de pelo menos 2 décadas e meia já com números bastante efetivos e eficazes acerca do que ocorre na Amazônia. O tema colocado ele é provocativo na medida em que nós vimos recentemente, e isso gerou até uma preocupação maior, quando vários ministros de meio ambiente assinando um manifesto em relação ao desgoverno, em tese, né, colocado por esses ministros. Então, cabe a nós, como não só militantes da área de direito ambiental, mas também, e me considero, e tenho certeza que todos vocês que estão aqui, ambientalistas, discutir a matéria e colocar a matéria em debate nos mais diversos, nas mais diversas instituições, não só que representamos, mas também no sentido de provocar para que a sociedade debata esse tema, discuta esse tema. Eu acho que esse é o papel que eu tenho como responsabilidade de fazer, como o doutor Antônio tem essa responsabilidade também, o doutor Gilberto,
a doutora, eu acho que cabe a nós, principalmente da área jurídica, levar esse assunto e nos unirmos àqueles que estão aí levantando números, estudando a nova norma. Veja bem, nessa semana tivemos a aprovação do Marco Legal do Saneamento. Uma norma que, a rigor, mexe em pelo menos mais 8 a 10 normas que mexem na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que muda uma obrigação que, para mim, já estava estabelecida há décadas, né? Que é impossível falar com tanto regramento jurídico, com tantas normas, e que são criminalizadas, como a senhora colocou, termos ainda a quantidade de lixões no Brasil como nós temos, né? E o Marco Legal do Saneamento vem e eleva esse prazo para um pouco mais, quer dizer, aquilo que já devia estar eliminado, né, que lixão é uma coisa abominável, não poderia existir mais, e aí vem essa lei, diz que os lixões a céu aberto podem ficar ainda até 2021 para as capitais e regiões metropolitanas e até 2024 para municípios com menos de 50 mil habitantes. Ora, quantos municípios com menos de 50 mil habitantes nós temos só no estado de São Paulo? Com certeza é mais que a metade, né? Então, são essas questões que a gente propositalmente trouxe para a nossa discussão e para, na verdade, ensejar a curiosidade de todas as instituições e todas as pessoas que possam vir a se unir conosco, né, nesta grande busca que é a preservação dos bens ambientais, dos nossos recursos, e que o Brasil é riquíssimo. Bom, eu quero agora, sem mais delongas, doutor Antônio Gonçalves, muito obrigada, viu, pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. O doutor Antônio, que também presta um serviço relevante na área de criminologia, né, preside a Comissão de Criminologia lá da subseção do Butantã, e é vice-presidente desta mesma comissão aqui na nossa subseção de Santo André, é doutor e mestre pela PUC, amigo querido de já várias jornadas aí pela OAB, né? Estivemos juntos já em inúmeros caminhos, inúmeros eventos, e estamos unindo aqui, compartilhando desta mesa, e que eu agradeço muito. Boa tarde, doutor Antônio, muito obrigada pela presença. Está com a palavra. Boa tarde, doutora Rosa Ramos. Um prazer estar com essa querida amiga de longas jornadas. Conheci a doutora Rosa na Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo, sob a presidência do nosso querido amigo Carlos Sanseverino, e desde então criamos laços que só se solidificam com o passar do tempo. Peço que transmita os meus efusivos cumprimentos à nossa presidente, Andréa Tartucci, com quem eu estive virtualmente a semana passada. Fiz uma live com ela sobre fake news, de um episódio que marcou a nossa subseção, e quero cumprimentar muito efusivamente o doutor desembargador Gilberto Passos de Freitas, que muito fez realidade da minha história criminal ambiental, e eu quero mandar um abraço para o doutor Gilberto, porque eu estive com seu irmão virtualmente, o doutor Vladimir, fazendo uma live com ele sobre a lei anticrime, agora no começo do mês. Então, estou aqui com a família Passos de Freitas. Quero cumprimentar a doutora Adriana pelo trabalho sempre relevante, quero que mande um abraço para o meu querido e fraterno irmão mais velho, o Durso, e doutora Rosa, vê como a gente vai ficando velha e não sabe, né? A doutora Adriana falou que a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica é o tema dela do doutorado. Quando ela falou isso, deu vontade de eu começar a chorar, porque foi o meu tema de TCC na graduação. Isso em 1900 a.C. Então, na verdade, é um tema que eu gosto muito, responsabilidade penal da pessoa jurídica. Foi realmente o meu TCC de graduação, foi o meu tema de mestrado com o Tércio Sampaio. Eu fui provar filosoficamente que a empresa pode existir independente da vontade dos sócios.
Então, é um tema a qual eu tenho muita afinidade. Voltei a ele em um dos meus pós-doutorados, então, vira e mexe, eu tenho contato com ele. Mas eu fico numa situação ruim e boa ao mesmo tempo, porque eu ouvi o doutor Gilberto dar uma aula incrível sobre o meio ambiente, ouvi a doutora Adriana refrescar toda a nossa memória sobre a legislação ambiental, e eu fico naquela situação crítica de quem sempre fecha os trabalhos. E agora eu falarei sobre o quê? Então, eu também tenho a grata satisfação de trazer alguns dados que vai complementar a fala dos meus antecessores. Então, os meus amigos falam que eu tenho problemas estatísticos, que eu sempre começo com estatísticas. É verdade. Então, eu vou começar com a estatística para que não decepcione ninguém. Então, o problema do desmatamento na Amazônia. A doutora Adriana começou a sua fala dizendo que o problema do desmatamento parece ser o único. É verdade, passa-se essa falsa sensação de que todos os problemas da Amazônia são adstritos ao desmatamento. E isso é culpa muito da mídia, que destaca mais a questão do desmatamento e não se atém, talvez por falta de uma pesquisa ou falta de acesso, a outros graves problemas decorrentes da ação humana na Amazônia. Mas eu queria trazer dados que a doutora Rosa bem disse, os problemas de desmatamento da Amazônia já percorrem algumas décadas, mas, em especial, nesse ano corrente de 2020, os números têm ficado piores e mais acentuadamente graves, se é que isso é possível. Então, veja, de janeiro a abril, foram devastados 1.202 quilômetros quadrados da floresta. Para se ter uma ideia do quanto isso é significativo, é um aumento de 55% do mesmo período de 2019. Pasme você. E só em junho desse ano, a doutora Adriana falou que estamos com problema de fiscalização, em junho desse ano nós tivemos 1.034 quilômetros quadrados. Quer dizer, há um excesso de desmatamento. E só para ponderar o tamanho disso, só no Maranhão, 80% da floresta amazônica já se foi, seja por ação de queimadas, seja por ação de desmatamento, ou pela grave questão do desrespeito aos povos indígenas. Questão essa que, inclusive, é suscitada no Tribunal Penal Internacional, o que, a meu ver, infelizmente, não levará a lugar algum, porque não é essa a figura do genocídio que se propõe no Tribunal Penal Internacional. Mas há de se fazer o registro que é uma atividade muito grave e, fora isso, a atividade não é só a extração da madeira para ser revendida. Tem a ação dos grileiros que vem na sequência da extração da madeira, que eles devastam a área para fazer o agronegócio. Só que aí eles descumprem o Código Florestal. O Código Florestal é claro no seu artigo 12, inciso 1º, a linha A, que se deve dizer que na Amazônia você tem que respeitar como reserva legal 80% da área. Isso claramente não é obedecido. Fora isso, a doutora Adriana colocou os limites internos da floresta amazônica, e, como nós vimos, eles são grandes, mas eles não são adstritos ao Brasil. A floresta amazônica ela não é um patrimônio apenas brasileiro. Ela também perfaz parte de Bolívia, Equador, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, num total de 7 milhões de quilômetros quadrados. Esse conjunto de países que perfazem a floresta firmaram um tratado que foi recepcionado no nosso direito interno através do decreto 85.050, de 28 de agosto de 1980. E aí eu pergunto, e o que aconteceu com esse decreto? Qual foi a medida prática efetiva da união desses países? A resposta é nenhuma.
não temos nenhuma medida prática de cooperação internacional, de fiscalização, de repressão, de prevenção sobre as atividades ilícitas e ilegais na Amazônia. Fora isso, o que eu quero destacar de relevante, fora o que a doutora Adriana já nos trouxe, o doutor Gilberto também, é uma realidade muito importante que poucas pessoas dão importância, mas que o crime organizado transnacional dá muita atenção, que é a questão da biopirataria, que é a extração ilegal de flora e fauna da floresta, é a inserção de pessoas, não necessariamente estrangeiras, mas em geral estrangeiras, na cultura dos índios para aprender mais sobre propriedades medicinais de sementes e de plantas para exportar esses ensinamentos para a indústria farmacológica. E isso causa uma evasão monetária sem precedentes para o Brasil, inclusive com questão de disputa de patentes. Eu posso dar, assim, de pronto, 2 casos que vai causar espécie a quem nos acompanha, que é a questão dos produtos derivados do açaí e do cupuaçu. Para quem não sabe, atenção, vou causar estranheza. O açaí é uma fruta amazônica, perfeito. Mas o açaí Power não é. O açaí Power é um produto patenteado por 2 alemães que o Brasil não conseguiu reverter a patente de início. Foi obrigado a fazer uma mediação internacional para recuperar a patente de um produto que é dele. A mesma coisa ocorreu com outro produto nacional nosso, que foi patenteado no Japão. Falamos do cupuaçu, que tem grandes propriedades para usar como creme. E o Brasil não conseguiu reverter a patente do cupuaçu. E o Brasil agora, pasmem vocês, ele é o fornecedor de cupuaçu para o Japão, que transforma o cupuaçu num cosmético e exporta, e o Brasil não ganha nada com isso. Fora isso, eu posso citar uma enormidade de produtos, como ovos de aranha. O doutor Gilberto falou das rãs. Tem uma espécie de rã na floresta amazônica, uma rã bem pequenininha, que é venenosa, porém o veneno dessa rã ele tem propriedades curativas para a indústria farmacológica, caríssimo, e ela é exportada. E esses ovos de aranha, eu tive casos de serem levados em caixas e não tem nenhum tipo de fiscalização, controle ou responsabilização. A doutora Adriana bem disse da Lei 9.605, a Lei dos Crimes Ambientais. Eu gosto muito dessa lei porque ela prevê a aplicação cumulativa alternada de medidas civis, administrativas ou penais. Então, no meu entendimento, a doutora Adriana falou da responsabilidade penal da pessoa jurídica. É verdade. É possível, inclusive pelo 225, parágrafo 3º da Constituição. Mas, a meu entendimento, é possível fazer uma responsabilidade penal da pessoa jurídica cumulada com a desconsideração da personalidade jurídica, se for o caso, e ter uma dupla imputação, que eu chamo. Mas, fora tudo isso, eu acho que a questão do desmatamento precisa, não da aplicação penal, e aí respondendo à provocação da doutora Adriana, o que nós precisamos é de um incremento nos instrumentos de fiscalização. Nós temos o INPE, que foi extremamente esvaziado com a retirada de recursos. O INPE é o instituto que faz as visualizações em tempo real por satélite dos desmatamentos. O Instituto Chico Mendes e o IBAMA são os responsáveis para fazer o controle e a fiscalização. Mas como é que eles podem fazer isso se não tem orçamento? O governo brasileiro diminuiu drasticamente o orçamento. Então, não tem como se fazer isso. Fora isso, o Brasil ele atua tradicionalmente, desde do advento da Constituição em 88, ele atua repressivamente. O Brasil ele não tem como tradição corrente, e isso tem vários motivos, um deles é a falta de investimento,
ele não atua preventivamente, fazendo investigação. O problema, doutora Rosa, não é o grileiro, não é o indivíduo que é contratado para desmatar, é para quem ele vende essa madeira, para quem ele vende o produto. São essas empresas que fazem o crime organizado transnacional fluir. E são essas empresas que não são investigadas por falta de recursos ou por falta de investimentos. Não dá para você fazer uma fiscalização apurada se você não tem material humano para fazer essa fiscalização. Então, a solução para a Amazônia não é só criar novas leis. A lei de crimes ambiental é uma das leis mais severas que tem, porque os artigos 18, 19 e 20, ele tem, dentre eles, a pena de morte para a pessoa jurídica, que é a interrupção das suas atividades. E tem, entre os seus dispositivos, a suspensão de possibilidade de contratar com o poder público por 10 anos. Isso pode ser a falência de uma empresa. Então, não é questão de uma punibilidade, e sim a questão da fiscalização, porque também se prevê na lei dos crimes ambientais a aplicação de multa, e o cálculo da multa é complexo. Só que essa multa não necessariamente ela é aplicada no âmbito penal, ela é aplicada no âmbito administrativo e compensa para o ofensor pagar a multa e continuar delinquindo. E eu vou concluir essa minha primeira passagem. A senhora falou do marco legal do saneamento básico. Eu não posso terminar a minha primeira intervenção sem fazer uma menção a esse instituto. Eu vou falar de uma outra forma. A senhora falou dos resíduos sólidos. Eu vou lhe dizer uma coisa. Que utopia temos o marco legal? O marco legal ele prevê até 2033, até 31 de dezembro, que 90% da população tenha água potável e que a totalidade da população tenha esgoto. Só que, hoje, 2020, 51% da população tem esgoto. 4 entre 10 cidades não têm. Segundo a ANA, entidade criada pelo Marco Legal, 40 milhões de pessoas não têm água potável em suas casas. Só que o problema do saneamento é o que a doutora Rosa falou, e com isso eu encerro a minha participação. Nós temos desmatamento há 25 anos. O problema do saneamento ele não começou hoje. A vinda da família real, em 1808, já tinha problema de saneamento básico. Então, como é que nós vamos resolver todas essas questões até 2033? Ah, não, mas calma. O marco legal ele já prevê um aditivo de esticar esse prazo até 1º de janeiro de 2040. Perfeito. 20 anos para resolver o problema. Não vai ser suficiente se não houver uma mudança de mentalidade. Os estados, os municípios e o governo federal já se mostraram incompetentes na questão de dar vazão para as necessidades. Então, há clara carência da iniciativa privada. Mas o marco legal não prevê um plano de ação, fala que a União vai criar, não prevê prazo, não prevê como vai funcionar as coisas. Como o doutor Gilberto bem sabe, falta procedimento às nossas leis. E sem procedimento, a iniciativa privada não enxerga lucro na atividade, não investe e os problemas se avolumam. É isso que eu queria dizer por enquanto. Fico à disposição e é uma honra estar com os amigos. Muito bem, muito obrigada, Antônio. Foi muito pontual e você acabou complementando. De fato, falar só do desmatamento na Amazônia seria até injusto, né? Uma vez que nós temos outras infrações tão graves, como você destacou. Começando também do final para o começo da sua fala, o Marco Legal do Saneamento também não dispôs como é que ele vai fazer saneamento aéreo, né? Porque na maioria das comunidades onde não tem nem acesso a pé, na maioria das comunidades, nós vimos aí com a pandemia, isso foi muito bem ressaltado também, porque como exigir que o meio mais eficaz de se evitar a contaminação é lavando as mãos, essas comunidades não possuíam esses meios tão necessários, no mínimo, né, para dignificar cada um. O mínimo necessário essas pessoas não têm acesso, né, que é a água
que dirá o esgoto, né? Bem, obrigado pelas suas colocações. Eu vou devolver agora a palavra para o doutor Gilberto, mas não sem antes também, doutor Gilberto, para só encaminhar aqui o nosso debate no sentido de pensar em cima da lei de crimes ambientais. Eu, fazendo aqui uma lição de casa para falar sobre o tema, não muito tempo atrás, foi feito um levantamento dos motivos que levavam à impunidade os mais diversos infratores. E aí, certamente, não serve só para os crimes da Amazônia, tampouco dos crimes acerca do descarte ilegal dos resíduos sólidos, mas o que todos falam é a demora no início da investigação dos crimes, né? Esse é um problema seríssimo, levando em consideração o tamanho da área que nós estamos falando, né? A demora na conclusão dos inquéritos. Este um segundo ponto extremamente relevante, porque sem a conclusão do inquérito, você não tem a denúncia, você não tem a instauração da ação penal, enfim. A desconexão entre essas penas alternativas e a reparação do dano ambiental, também um outro problema. É necessário também um aperfeiçoamento na atuação do Ministério Público. Segundo esse levantamento, sem esse aperfeiçoamento e sem também estruturar o Ministério Público atuante naquela região, dificilmente nós vamos obter resultados efetivos na condução das ações. Uniformizar a jurisprudência quanto à competência do Justiça Federal para julgar crimes ambientais em imóveis privados em áreas protegidas federais. Trabalhar em cooperação para acelerar, né, a responsabilidade pelos crimes e priorizar a prevenção. Né? Me parece que na Amazônia falar em prevenção é algo inexistente, né? Até porque, como o doutor Antônio ressaltou, sem esses equipamentos necessários para que os crimes sejam visualizados online no momento em que esses desmatamentos estão ocorrendo, no momento onde esses infratores estão agindo, me parece absurdo, né? Porque a maior parte dos locais são acessados somente via aérea ou via rios, o que também dificultaria pegar essas pessoas em flagrante. Quer dizer, me parece que a questão da prevenção sem os equipamentos necessários é chover no molhado. Doutor Gilberto, está com a palavra. Por exemplo, depois que a doutora Adriana deu uma visão muito profunda da questão da importância da tutela penal do meio ambiente, o doutor Antônio complementou, dando, como ele falou, a parte estatística, mas mostrou os dados que decorrem das agressões ao meio ambiente, da deterioração, e eu volto a falar, porque eu falei muito rapidamente, e eu acho que é importante falar da lei dos crimes ambientais, que ela foi... O histórico teria muita coisa para contar, mas não vai dar tempo, mas ela tomou por base, primeiro, a codificação, porque nós tínhamos crimes ambientais dos mais diversos. Tinha a lei, era o Código Florestal, o Código de Caça, não era a lei de proteção à fauna, era o Código de Caça, o Código de Pesca, o Código de Minas, tinha a lei de agrotóxicos, tinha inúmeras leis que tinham tipos penais ambientais. Então, eu fiz um levantamento do decreto 221 de 67, que era o Código de Pesca, e tinha um crime, que hoje está na lei. Mas não encontrei um julgado a respeito, porque não havia efetividade, não se aplicava aqui, era letra morta. Bom, então a codificação veio para facilitar aos aplicadores do direito, como também à sociedade. Tem aquela lei, e hoje a gente vê que o pessoal já conhece aí. Então, foi um dos aspectos. E essa lei, eu gosto de frisar, porque ela foi muito criticada no começo, quando foi promulgada, nós discutimos muito, a comissão,
E tinha, por exemplo, tinha um advogado, que hoje ele está até no Ministério Público Federal, o Biracide Araújo, que ele era um profundo conhecedor e ele era do Acre. Então ele conhecia, ele falava algumas coisas que a gente estava conversando, ele falou assim, olha, tem que constar isso na lei, porque o soldado lá do norte, ele não sabe isso, tem que falar sobre estado de necessidade, senão, porque eu falei, está no Código Penal, não precisa sim, porque lá é o outro Brasil. Então, tinha essas questões, então nós discutimos, a comissão que elaborou o projeto discutiu no Brasil inteiro, com a universidade, principalmente com a ordem dos advogados, a Associação dos Juízes, o Ministério Público, enfim, foi bastante discutida e levou em consideração muito alguns princípios do direito ambiental para basear, por exemplo, o crime de perigo, né? Então, ocorrendo o fato, já colocou em perigo, já configura o crime. Então, era nesse sentido, o princípio da prevenção. Então, foi nesse aspecto. Depois, quando foi para o Congresso, foi encaminhado para o Congresso, as penas, porque é difícil você falar, por exemplo, o artigo 38, você vê o 141, incêndio em floresta, não é só matar a floresta, mata toda a biodiversidade, mata a fauna silvestre. Então, não falarei do homem, né, que depois polui o ar, tudo, mas só isso aí já acaba. E a gente sabe que uma queimada, um incêndio de floresta, ela mata o predador natural, que ele mata a coruja, que mata a cobra, mata a onça pintada, a onça parda, que mata a capivara, então, isso aí quebra aquela cadeia. Então, e a pena foi reduzida quando chegou no Congresso. Foi reduzida. Não que que uma pena teve. Não sei se foi a doutora Eliana que mencionou assim, será que a doutora Eliana, a tutela penal, ela justifica, é a última ratio, e, infelizmente, o Brasil, que assim, eu vou falar da falta de fiscalização, mas o Brasil, quando tem a pena, quando o crime, começaram a matar muito jacaré no Pantanal, mudaram a lei, era crime inafiançável. Acabou, porque lá ia prendia, não tinha fiança, acabou. Infelizmente, alguns casos tem que ser assim. E, então, houve essa discussão, foi essa colocação, eu acho que precisaria ser revisto. Se a gente fizer uma comparação do artigo 41, incêndio de floresta, e o 250 do Código Penal, que tem uma qualificadora que é incêndio em floresta, que a pena é maior. Agora, é que aqui os danos que traz ao patrimônio de outro. Então, o Código Penal, a pena é mais grave que o florestal, e a gente sabe a importância e o dano de uma queimada. E aí eu já aproveitaria, falando que as questões que têm provocado o desmatamento, que provocam, então, os fatos que provocam, né? Então, extração de madeira, e foi bem lembrado pelo doutor Antônio, eu lembro que a França hoje está falando tudo, que vão tirar madeira debaixo do Amazonas, mas eles têm uma praça lá, que é inteirinha, onde tem uma biblioteca lá, biblioteca de Paris, que é todinha em madeira, madeira de lei aqui do Brasil, que levaram. Então, eles levam. Então, mas tem isso. E atrás das madeiras tem a mineração. Não é o fato só de destruir aquela área da floresta, porque não é só faz aquele buraco para procurar ouro ou outras pedras preciosas, mas tem que ter um trabalho. Eu tive a oportunidade de sobrevoar um garimpo, Garimpo Bom Futuro, em Rondônia. Ele era uma cidade. Era uma cidade. Eu falei, mas como é que vem esses tratores de nome? Vem de avião, de helicóptero e tal. E não é o garimpeirinho que vai pegar aquilo. Aquilo é o coitado que vai lá. São empresas, inclusive estrangeiras, que vêm, põem lá, desce e vai embora e levam nossas pedras preciosas, né? Diz que o maior caminho de pedra aqui
de Rondônia, de Roraima para Miami, né? Ali tem um trânsito que leva muita pedra para lá. Então, a mineração. Mas tem outro fator aí, porque na mineração, além de devastar uma área da floresta, usa muito mercúrio para separar o ouro e polui o rio, e o mercúrio é perigosíssimo, mata a pessoa. Então, os peixes são contaminados, a pessoa come o peixe e fica doente. Então, tem todo esse aspecto. Além disso, tem a invasão de terra indígena pelos garimpeiros, que volta e meia nós temos notícias aí de mortos, então, assim. Tem trabalho escravo, porque quem monta um garimpo aí, não é qualquer um. Quem tem uma madeireira não é qualquer um. Quando começou a discussão disso, desse projeto da lei, eu ia muito, pelo Brasil todo, viajei praticamente, e a gente via que lá no norte, assim, era comum falar, essa madeireira é do político, tá? Do senador, é disso, é de um político. Assim. Então, tinha, e há um trabalho muito interessante, que pode ser consultado no site do Ministério Público Federal, que era um plano que eles fizeram com relação à Amazônia, um levantamento, inclusive do trabalho escravo, que leva aquele pessoal do Nordeste, leva para trabalhar lá em trabalho escravo. E, além disso, ultimamente, esse trabalho do Ministério Público Federal descobriu que estão devastando áreas, o crime organizado, devastando a área para a plantação de maconha. Então, todos esses aspectos. Então, esses são os fatores que criam isso aí, hoje que a gente tem notícia. Assim. Bom, agora, o que foi falado tanto a professora Adriana, como você, Rosa, falou, o doutor Antônio, assim, no Brasil, a fiscalização sempre foi precária. Agora tem radar, você vai na estrada, tudo, mas você viajava daqui até o Rio Grande do Sul, você não via praticamente um policial para fiscalizar, tal, é raro. Assim. Então, agora tem o radar, tem uma fiscalização maior. Mas nessa área ambiental, ela, principalmente na Amazônia, ela é falha. Foi reconhecida pelo general, o vice-presidente da República, Mourão, ele falando que ele preside aquele setor da Amazônia, né? Aquele é um departamento que ele está dirigindo, e ele viu. Mas nós temos aí, foi o doutor Antônio falou até eu falo INPE, ele falou INPE, né? Mais fácil. Mas é um instituto que tem meios, ele faz um trabalho muito... Porque a fiscalização é por satélite. Faz alguns anos, assim, até fui visitar uma promotora que eu conheço, e ela me mostrou, ela pegou o computador, baixou, o senhor quer ver uma coisa? Jogou numa floresta aqui, assim, tirou uma árvore, eu estou vendo aqui, em cima, avisa a polícia ambiental vai lá. Uhum. Então, quando fala assim, pelo Exército, fica aquela discussão, o Exército deve ir, não deve ir? Deve ir, para dar proteção aos fiscais do IBAMA, do Chico Mendes, de proteção à biodiversidade, mas tem a proteção do Exército, porque lá é o crime organizado que está aí. E daí eu já me socorro aqui para uma proteção maior, do Código Penal, que vai falar assim, bom, incendiou para pegar madeira, para pegar ouro, enfim, para fazer o quê? Bom, quantos foram? É um grupo lá, então, crime organizado, artigo 288 do Código Penal. Isso aí tem que agir, e o Ministério Público Federal está agindo, eu sei que tem o Ministério Público que eu conheço, de Rondônia, que tem feito um trabalho muito bom também, em cooperação e efetivamente fiscalizando, mas dá para fiscalizar. Agora, o que não pode, como você falou, Rosa, que instaura inquérito policial, demora, tudo. Agora, eu falo até que eu estou fazendo uma anedotária das dificuldades que a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo é modelo. É uma polícia modelo, policiais de autoconhecimento, dedicados. Mas falta meios.
Você veja, eu vou contar quando eu falo do anedotário, eu sempre falo assim, aprender um elefante que está sendo judiado pelo dono do circo. E o juiz autorizou ficar como depositário o dono do circo, porque ele falou, como é que eu vou pedir para ficar como depositário? Daí o Ministério Público recorreu, e o desembargador que estava com esse caso ligou, Gilberto, você que é da área ambiental, o que você acha? Um absurdo. O que você fazia? Eu dou a liminar. Tá bom, tá. Ele deu a liminar, não pode ficar com ele, tal. Daí ele me liga e falou assim, Gilberto, você resolve. Onde eu ponho o elefante? Foi um Deus nos acuda. Eu tive que correr atrás, porque ficou feio para mim, e ajeitei, foi levado para o Rio de Janeiro, graças à Associação Internacional dos Direitos Ambientais, que era presidida pela professora Sônia Fonseca, que fazia um trabalho maravilhoso. Então, que é professor da USP, é difícil. Eu vejo, aqui em Santos, que eu moro aí, se deu falando com o tenente da Polícia Ambiental, ele falou, aprende barco pescando no defeso. Então, eu tenho que pegar os soldados para descarregar, porque os marinheiros não vão descarregar. Os aprendemos, nós temos que descarregar. E eu saio correndo atrás de frigorífico para guardar o... Então, é meio precário. Tem que dar um trabalho especializado nisso aí. O Estado falha nessa questão. E quando eu estou falando aqui de São Paulo, mas aplica-se a Amazônia. O general falou, não vamos pôr o exército para ajudar, mas tem que ajudar, tem funcionários excelentes. Tal. E outra questão que tem que verificar é o Código do Processo Penal, a questão de apreensão daquelas máquinas. Eu me recordo do professor Manuel Pedro Pimentel, um grande advogado que foi para o tribunal, que honrou a magistratura, honrou a advocacia, e ele tinha ele falava umas coisas maravilhosas. Ele falava assim, Gilberto, eu estava escrevendo sobre polícia sonora. É a coisa mais fácil. Vai lá, pega o rádio do sujeito que está com o rádio alto na casa dele, aprende e acabou. Não tem mais poluição. Mas fica aquele negócio, não tem gente, não tem carro, não tem gasolina para ir lá, todo aquele problema. Então, falta a fiscalização, mais uma efetividade nessa parte. E um trabalho, que eu sempre falo, assim, tem que ser a questão ambiental. Eu sempre converso, eu sempre dou aula da Escola da Magistratura, eu converso com meus alunos também. O crime ambiental, você faz uma análise, eventual, culpa, você vai fazer assim. Então, tudo bem. Você tem que conhecer a questão ambiental. Porque muitos falam assim, não, mas foi... Outro dia, um juiz federal ligou para mim e falou assim, doutor, 3 litros d'água de petróleo que caiu no mar polui? Eu falei, eu acho que polui. Não, porque o advogado fez um trabalho bonito, falando que é princípio da insignificância. Eu falei, peraí, vamos ligar para um biólogo? Eu liguei para um biólogo, mas na hora ele me falou, doutor, 3 litros, o óleo fica em cima do mar, fica não sei quantos quilômetros, o sol não passa, morre todos plâncton, tudo que tem embaixo. Então já causou um dano violento. Então tem que ter uma noção, quem atua nessa área, do conhecimento técnico, que às vezes falha. Às vezes a insignificância significa um grande exemplo, né, doutor Gilberto? A questão não é a quantidade, mas é o exemplo que se dá quando se julga desta forma, né? Porque eu acho que considerar meio ambiente é vida, né? E vida não importa o percentual que você está falando dela, né? Meio ambiente é 100% sempre, né? Não, quando eu saía eu falei que viajei quase todos os estados aí, falando sobre a lei, discutindo para fazer a lei, e tinha um dispositivo, ainda tem, que é pegar ovos em ninho de aves, tal, e depois tem uma pena tal. E eu fui fazer um debate, eu fui apresentar, e quem ia debater era o Damásio, que eu comecei minha carreira como substituto do Damásio, estou muito amigo dele, que lamentavelmente faleceu esse ano. Então, ele, quando ele foi falar, era na ordem dos advogados, tinha uns 500 advogados. Ele falava assim, ele olhava para mim e falava assim,
doutor, pegar um ninho de tico-tico, pegar um passarinho, isso aí, é crime isso aí, a tua palma, batia a palma, tá? Bom, daí deram uma palavra para mim, eu falei assim, olha, até foi um ninho, mas é a ave em extinção. Se tira uma, acaba aquela ave. E se a gente for analisar, por isso que a gente precisa conhecer um pouco, não nem tudo, mas ter uma visão geral da área ambiental, se você for ver na questão da fauna, a importância da fauna. Ah, matou o mico-leão da Cala-Dora. Pô, mas a importância dele é tremenda. A gente sabe que ele come, joga o caroço nasce, a floresta é mantida assim. Agora, a irresponsabilidade de alguém, o senhor falou do Rio de Janeiro, acho que alguém falou algum exemplo. Bom, o doutor Antônio falou do exemplo dos ovos de aranha, né? Mas o mico-leão dourado foi extinto, basicamente, através do sagui, que foi trazido irregularmente para o Rio de Janeiro. O doutor Antônio, que é do Rio, pode nos contar também essa experiência, né? Quer dizer, uma irresponsabilidade de trazer um animal do seu habitat para um outro local que não é o habitat dele, acabou expulsando o mico-leão dourado, que era, sim, o habitat dele no Rio de Janeiro, aqui na região sul do país. Né? Se o doutor Gilberto me permite participar aqui, o doutor Gilberto usou a questão dos ovos, né, das aves. O senhor não sabe o quanto que eu ouvia de gozação por causa da responsabilização do corte de bromélia. Ah, isso. Não, tem, olha, a gente fica horas mostrando isso que a pessoa que não conhece. Um dia eu estava no tribunal e chegou um colega meu lá com o jornal e falou assim, olha, a polícia abriu um processo contra o sujeito que estava tirando minhoca. Pode ser processo crime, isso aí está na lei. E a minhoca é que fertiliza, que faz o solo. Não é exagero, não, mas é a realidade, que nós vamos, se for deixando, acaba. Veja, eu citei a capivara rapidamente, mas quebrou, mataram acabou. Você não tem mais aqui no estado de São Paulo onça. A onça é o predador natural da capivara. Não existe mais. Ela onde você vai ser aqui na Marginal de São Paulo, está cheio de capivara. E ela transmite aquele carrapato estrela que transmite aquela, agora me fugiu, febre maculosa, que mata. E eu fiquei sabendo disso porque a irmã de um amigo meu lá de São Manuel, que ela era professora da Faculdade de Luiz de Queiroz, e ela foi picada por esse carrapato, ela morreu. Porque não tem um predador. E para ficar triste, para a gente ficar triste disso aí, eu fui fazer uma banca em Piracicaba com o Paulo Afonso, e daí conversando, e uma pessoa que fazia parte da banca, lá, o professor, falou assim, Piracicaba, a gente está vendo o carrapato andando nos apartamentos. Meu Deus. Não, porque o predador natural da capivara, isso assim, é um urubu. Porque quando nasce o filhotinho, eles vão lá e comem o olho do filhote. Então, estão na cidade. Então, se veja, quando se quebra a cadeia, o que ocorre? O que ocorre? Então, fiscalizar a caça, fiscalizar a queima, fiscalizar tudo e punir aqueles que não obedecem. A gente vê, nesse caso, quando saiu a lei dos crimes ambientais, e falaram, veio conversar comigo, assim, isso é bobagem, pune, porque a indústria não vai fazer isso assim. Não, tem indústria que não faz mesmo. Tem indústria que... Eu conversava outro dia com um empresário, ele falou, doutor, eu construo. O senhor acha que eu vou construir um prédio num lugar que não pode? O prejuízo que eu vou ter? De forma nenhuma, eu quero tudo direitinho. Exatamente. Se fosse uma coisa escondida, mas não. Então, tem esses aspectos que a gente tem que ver. E volta... Doutor Gilberto, o senhor me permite? A doutora Rosa faz um trabalho brilhante com essas lives dela, e a live da semana passada sobre educação ambiental vai muito ao encontro do que o senhor está falando, que também falta uma grande parte de conscientização para as pessoas. Veja, eu funcionei num caso de um cliente que ele foi preso em flagrante num bairro aqui de São Paulo, a Vila Madalena. As pessoas talvez não saibam ou não tenham conhecimento que a Vila Madalena é uma área de preservação ambiental.
E ele foi preso em flagrante porque cortou uma bananeira. E aí, ele era estrangeiro, ele estava escandalizado. Mas como é que eu posso ser preso em flagrante por cortar uma árvore, sendo que eu vou fazer um grande paisagismo na minha obra? Aí eu falei para ele, mas tem uma diferença entre o que o senhor quer fazer e o que o senhor pode fazer. Então, a culpa não é só sua, o senhor também tem que consultar o engenheiro, tem que consultar o arquiteto, e se eles não estão bem informados, aí é que está o problema, né? Falta de educação ambiental. Falta de educação Nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, que já estamos há 1h30, e com certeza ficaríamos aqui horas falando e principalmente ouvindo os vários exemplos que o doutor Gilberto tem para nos transmitir, essa vasta experiência e com todo o conhecimento que o senhor adquiriu e com tantos estudos que o senhor já produziu, tantas obras. Mas eu acho que a gente tem que deixar aqui registrado o seguinte, para a gente refletir e pensar em novas ferramentas. Vocês vejam que a Lei de Crimes Ambientais é de 98, né? 1998, portanto, muito tempo depois da Constituição Federal, que já tinha recepcionado o meio ambiente, lá no artigo 225, já tinha todas as diretrizes do Código Florestal, da Política Nacional de Meio Ambiente. Portanto, somente em 98 é que, então, foi promulgada a Lei de Crimes Ambientais. Mas, pasmem, ela só foi regulamentada, o decreto regulamentador da Lei de Crimes Ambientais é de 2008, 10 anos depois. Quer dizer, se nós resolvermos, então, se a gente trazer esse tema para agora, dizendo o seguinte, não, nós precisamos apenar com um pouco mais de rigor, as penas restritivas de direito aqui, não pode ter lá prestação de serviços à comunidade para quem comete os crimes que nós aqui elencamos vários deles, né? Não pode ter só a interdição temporária de direitos, que está prevista lá no artigo 8º. Se nós resolvermos fazermos essas alterações hoje na Lei de Crimes Ambientais, quantos anos será que nós vamos demorar para regulamentar a aplicação dessa nova norma? O Brasil ele tem disso, né? Quer dizer, nós falamos no início da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fará 10 anos agora no domingo, dia 2 de agosto, né? E que a maior parte das diretrizes do regulamento lá estabelecido ainda não são cumpridos, né? E essa é uma cultura que a gente tem que pensar em mudar, mesmo aquelas infrações relacionadas à vida direta do indivíduo, a gente não consegue sensibilizar para que as pessoas obedeçam, como, por exemplo, agora, usar máscara na pandemia. Você não consegue fazer com que o indivíduo tenha essa sensibilidade que, se ele não está preocupado em se contaminar, mas ele deve estar preocupado em contaminar os outros, porque isso é crime. É crime, Então, eu acho que a gente, falando aqui, né, dos eventos de educação ambiental que a gente se propôs a fazer, é esse o caminho que nós temos que mudar. E falando em educação ambiental, esse é um debate também que ele não é meu, não é do Antônio, não é do doutor Gilberto, nem da Adriana, e deve ser diuturnamente de toda a sociedade. Que se nós não educarmos as crianças que virão por aí, né, se as crianças que lá na educação formal não tiver inserida educação ambiental, e que já é lei, inclusive, nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental, que inclusive é de 99, portanto, mais de 20 anos, e nós não temos implementada. Né? Então, só uma pontuação, fazer uma colocação, que eu acho que o ponto é justamente esse, Rosa, você colocou muito bem, que se trata de uma mudança, e aí o doutor Gilberto também falou, o Antônio, todos eles falaram, o doutor Antônio, todos eles colocaram nesse sentido, se trata de uma mudança de mentalidade. Nós não precisamos mais de repressão penal, administrativa, já temos muita. O que nós precisamos é da prevenção, até porque não se pode voltar no tempo e restabelecer um dano ambiental. Do que vale a repressão por vezes, né?
se a floresta já foi desmatada, o animal já entrou em extinção. Então, nós precisamos, sim, dessa mudança de mentalidade de trabalhar com a prevenção. E daquele ponto que você colocou, da questão da impunidade, ela vem justamente pelo desaparelhamento do Estado. Nós temos aqui índices, por exemplo, da nossa própria polícia, que o Brasil não chega a resolver 10% dos casos de homicídio. Ele trabalha aí com índices de 5% a 8% de resolução dos casos de homicídio, enquanto no Reino Unido eles têm 90% de resolução, enquanto na França eles têm 80% de resolução. Como mudaremos esse paradigma? Mudaremos a partir do momento que o nosso Estado tiver aparelhado para prevenir, para fiscalizar e para efetivamente punir os que cometem um crime ambiental. Perfeito. Fora isso, Rosa, só um minutinho, deixa eu complementar o que a doutora Adriana falou. Antônio, eu peço então, como nós estamos no final, para você fazer as suas últimas considerações, infelizmente, com o coração partido, e aí você já faz a sua despedida. Perfeito. Já aproveito. Eu quero complementar o que a doutora Adriana falou, porque a questão da educação ambiental é essencial e a lei dos crimes ambientais abre a possibilidade da educação para as empresas infratoras. O doutor Gilberto há de se lembrar muito bem, a Petrobras ela fez um dano ambiental gigantesco na Baía de Guanabara e o seu presidente respondeu um processo penal por base na lei dos crimes ambientais. Ele foi absolvido sob o argumento de que ele não tinha, enquanto presidente, condição de cuidar de uma malha de aquedutos de milhares de quilômetros. Porém, a empresa Petrobras foi condenada e essa condenação fomentou a criação de um departamento de educação ambiental e a Petrobras hoje tem um programa ambiental, as pessoas não vão se lembrar porque são jovens, que a Petrobras lançou aqueles bichinhos. Quando você comprava determinado produto, você ganhava o bicho e fazia parte do TAC, o termo de ajustamento de conduta, a qual a Petrobras foi condenada. A segunda sugestão que eu trago, que foi implementado nos Estados Unidos, o dano à imagem da empresa condenada. A Exxon ela foi condenada por dano ambiental nos Estados Unidos e às suas expensas ela publicou num jornal de grande circulação nacional que ela foi uma infratora. E os americanos quase quebraram a Exxon porque deixaram de abastecer no posto. Então, a educação fundamental para garantir as futuras gerações. Eu já me despeço, me congratulando com a minha querida amiga, doutora Rosa Ramos. Foi um prazer estar aqui com meu querido mestre, doutor Gilberto Passos de Freitas. Aqui peço que transmita um abraço para o seu irmão. Com a doutora Adriana Durso, sempre um prazer. Mande um beijo, um abraço, tanto para os seus irmãos, meus amigos queridos, como para seu pai. E fico sempre à disposição. Doutora Rosa, convite seu é convocação e sempre está atendida. Muito obrigada, doutor Antônio. Obrigada mesmo, sua participação foi primordial nesse debate. Espero tenhamos vários outros e tratar deste tema com o seu conhecimento e sempre com esta visão do seu conhecimento na esfera criminal, vai sempre engrandecer a todos nós e será sempre um aprendizado estar com você. Muito obrigada pela presença. Doutor Gilberto. Sim, para as suas considerações, doutor Gilberto, e a sua despedida, infelizmente. Eu cumprimento muito o seu trabalho, o trabalho da OAB de Santo André, que é muito importante. Eu cumprimentar a doutora Adriana, que foi um prazer conhecê-la aqui, com o doutor Antônio, e que esse trabalho seu aí vai render muito. E eu só aproveitaria uma coisa para encerrar. Eu estou trabalhando em cima de uma questão, justiça restaurativa, penal, somente em crimes ambientais, porque você vai educar e mostrar o caminho certo. Então, não é aquela coisa, o que a professora Adriana falou, só punir, não. Você vai chamar as pessoas, aqueles que praticaram, e mostrar o que ele fez. E ele vai reparar o dano, mas é assim. Então, pensa para uma futura live aqui a respeito. Mas parabéns, muito obrigado, é uma honra estar com você, uma satisfação, e estarei sempre ao seu dispor. Espero, e peço desculpa pelo minhas barberagens aí para ele.
Imagine, foi excelente. Nós é que agradecemos, registramos mais uma vez nossa satisfação em tê-lo conosco. Espero, de fato, poder contar com a sua presença aqui, poder abusar de todo o seu conhecimento e toda a tua experiência, né? É muito importante o senhor nos trazer essa experiência dos julgamentos, né? Isso faz com que a gente possa pensar melhor na legislação aplicada. É muito diferente de nós somente como advogados, porque nós estamos sempre, na maioria das vezes, no contencioso, né? Enquanto que, se nós não agregarmos esse conhecimento do julgamento, que o senhor traz com muita propriedade, né, e com tantos casos para elucidar isso, não seria tão fácil. Muito obrigada, doutor Gilberto. Eu quero, antes de passar para a doutora Adriana, que vai fazer o encerramento aqui para a gente, só ressaltar aqui a presença de algumas pessoas que nos acompanharam. A Karen Kelly, que é da área de resíduos sólidos lá do consórcio intermunicipal do ABC, está conosco, a membro da nossa comissão, Irene Grasson, José Alberto Gomes, a Stephanie, doutora Stephanie Ramos, o Flávio Lemos, a Cleonice Moura, nossa colega, a Viviane de Paula, o Jonathan Santos, a doutora Gisele Zoldan, que preside a comissão da OAB Vai à Escola, quem mais? O Vitor Serri Souza, que é da Comissão do Direito à Mineração da OAB São Paulo, está aqui também nos assistindo. Muito obrigada a todos. E, doutora Adriana, prazer em tê-la aqui novamente. Eu vou deixar para que você faça o encerramento, então, da nossa live. Obrigada a todos, boa noite. A doutora Adriana encerrando, nós desligaremos a nossa live. Querida amiga, doutora Rosa Ramos, agradeço mais uma vez, com toda a minha admiração que tenho por você como pessoa, pelo seu trabalho. Agradeço o seu gentil convite, foi uma delícia estar aqui nessa tarde de hoje, aprendendo tanto com você, com o doutor Gilberto, com o doutor Antônio, tanta experiência, tanto conhecimento, que eu fico realmente transbordando de alegria. Muito obrigada, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesta tarde. Parabenizo o doutor Gilberto pelas palavras, pelo trabalho que eu admiro tanto por conta do seu trabalho à frente do Tribunal de Justiça enquanto desembargador, e por esse trabalho tão bonito que o doutor realiza na área do direito ambiental, que é a paixão do meu irmão. Eu tenho um irmão que está estudando direito agora, que o doutor se referiu, o Luiz Augusto, o Luiz Eduardo, desculpa, é tanto Luiz lá em casa que eu até fico zonzo. É o Luiz Eduardo, e ele é apaixonado por direito ambiental, escreve artigos nessa área do direito ambiental, estuda e realmente tem aí muito contato com o material do professor Gilberto, né? Nosso sempre professor nessa área do direito ambiental. E o doutor Antônio, parabéns pelas colocações, por esses dados estatísticos tão importantes que trouxe para nós, por essas provocações, pelos casos concretos, eu agradeço. Realmente foi uma alegria e um grande prazer estar com vocês esta tarde. Fiquem todos muito bem, fiquem todos com muita saúde, as famílias de vocês. Agradeço a audiência por ter nos acompanhado toda esta tarde e espero que tenham gostado do nosso evento de hoje. Um grande beijo a todos. Boa noite.